Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde mergulhamos em histórias fascinantes e misteriosas. Hoje, vamos explorar um dos enigmas mais sinistros da França do século XVIII, a terrível besta de Gévaudan. Preparem-se para uma viagem emocionante ao passado, enquanto desvendamos os mistérios que envolveram esse monstro que aterrorizou toda uma nação. Nossa jornada começa agora. No início da década de 1760, a região de Gévaudan, localizada no sul da França, viveu um pesadelo. Uma criatura desconhecida começou a atacar e matar aldeões indefesos, espalhando o medo e o pânico por onde passava. Os relatos descreviam a criatura como uma besta feroz, com tamanho e força descomunais, capaz de arrancar a garganta de suas vítimas com uma única dentada. As mortes provocadas pela besta de Gévaudan foram macabras e sangrentas. Homens, mulheres e crianças eram atacados sem piedade, muitas vezes mutilados além do reconhecimento. O número de vítimas aumentava a cada semana, e a população estava em um estado de terror constante. O primeiro registro de um ataque feito pela besta de Gévaudan data de 30 de junho de 1764. Na ocasião, Jeanne Boulet, uma pastora de apenas 14 anos, cuidava de um rebanho de ovelhas quando acabou sendo atacada e morta. Entretanto, relatos do historiador J. M. Smith apontam que 2 meses antes, uma outra jovem já havia sido vítima de um ataque semelhante. De acordo com os comentários da época, a criatura responsável era semelhante a um lobo, mas não um lobo. Nesse episódio, porém, a vítima escapou com vida graças à proteção do rebanho. Ao longo dos meses seguintes, novos ataques ocorreram, mas as descrições da criatura eram muito confusas. Alguns relatos apontavam para bestas do tamanho de bezerros ou cavalos, enquanto outras associavam o animal a uma pantera. Diante da ameaça iminente, o rei Luís XV enviou tropas para a região e prometeu uma recompensa generosa para quem conseguisse eliminar a besta. Caçadores experientes e aventureiros de toda a França se juntaram à caçada, determinados a resolver o mistério e acabar com o reinado de terror. No entanto, a besta de Gévaudan parecia imbatível. Ela conseguia escapar dos disparos, evitava as armadilhas e parecia ter um conhecimento surpreendente sobre as estratégias dos caçadores. Essa habilidade em evitar a captura só aumentava o mito e o mistério em torno da besta. O pânico se espalhou pela França e além de suas fronteiras. A história da besta de Gévaudan se tornou uma sensação, com jornais e panfletos relatando cada ataque e alimentando o medo coletivo. O monstro se tornou um símbolo de terror e uma ameaça que desafiava a própria civilização. No entanto, finalmente, após anos de perseguição, um caçador chamado Jean Chastel conseguiu derrotar a besta de Gévaudan. Ele usou uma bala de prata benzida pela igreja, que diziam ser a única forma de matar o monstro. A criatura foi abatida, encerrando assim o reinado de terror que assolou a região durante tanto tempo. A verdadeira identidade da besta de Gévaudan é objeto de debate e especulação até hoje. Existem várias teorias que tentam explicar qual animal ou ser teria sido responsável pelos terríveis ataques. As teorias mais populares incluem lobo eurasiático. Muitos acreditam que a besta era um lobo eurasiático, uma espécie de lobo encontrada na Europa. Essa teoria é sustentada por relatos de testemunhas que descreveram a criatura como um grande lobo. Hiena riscada. Alguns pesquisadores propõem que a besta poderia ter sido uma hiena riscada, uma espécie originária da África. Essa teoria é baseada nas características físicas e comportamentais descritas nas histórias. Leão. Uma teoria menos comum sugere que a besta poderia ter sido um leão. Embora pareça improvável, é possível que alguém tenha mantido um leão em cativeiro e o tenha soltado na região de Gévaudan. Predador pré-histórico. Há especulações de que a besta poderia ser um predador pré-histórico desconhecido que tenha sobrevivido até aquela época. No entanto, essa teoria é considerada altamente improvável e flerta com elementos fantasiosos. Lobisomem. Alguns sugerem que a besta era um lobisomem, uma criatura sobrenatural com a capacidade de se transformar de humano para lobo. Essa teoria é mais baseada em lendas e mitos do que em evidências concretas. Híbrido cão-lobo. Outra teoria é que a besta poderia ser um híbrido entre um cão e um lobo,
o que explicaria sua aparência incomum e comportamento agressivo. Além dessas teorias envolvendo animais, há também a hipótese de que a besta era, na verdade, um serial killer humano. Essa teoria sugere que alguém estaria usando um animal para realizar os ataques, o que explicaria a violência incomum e a decapitação de algumas vítimas. No entanto, essa teoria também é controversa e carece de provas concretas. Apesar de todas as especulações, a verdadeira identidade da besta de Gévaudan permanece um mistério, e talvez nunca saibamos ao certo qual criatura ou ser aterrorizou a França no século XVIII. O legado desse enigma continua a intrigar e capturar a imaginação das pessoas até os dias de hoje. Chegamos ao fim deste vídeo e queremos expressar nossa gratidão por nos acompanharem até aqui. Buscamos sempre trazer conteúdo relevante e interessante para seu entretenimento. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade.